Nossos guerreirinhos da democracia têm nojo de Maduro e amor aos sauditas. Visita de Nicolás Maduro ao Brasil despertou na nossa imprensa aquele velho sentimento de democracia seletiva. Eles atacam regimes de esquerda e passam pano para os aliados dos Estados Unidos da América. Pinguem superchats, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Virem membros do canal. A gente precisa muito da contribuição, da permanência de vocês por aqui, que vocês financiem aqui o nosso trabalho. Estamos com 171 curtidas. Vamos chegar em 200 curtidas aí, gente. Falta pouco para acabar a live. Visita de... esse daqui já li. Vamos lá para o texto do João Filho. As falas de Lula durante a visita de Maduro ao Brasil para o encontro da Unasul atiçou os ânimos dos guerreirinhos da democracia. De fato, Lula errou feio ao bajular Maduro por classificar as críticas ao autoritarismo do governo venezuelano como narrativas. É inegável que as ações do regime chavista cercearam a independência do legislativo e do judiciário, minaram a liberdade de imprensa e militarizaram o governo. É inegável também que os eventos do passado mostram que a oposição venezuelana é violenta, golpista e com tendências igualmente autoritárias. Isso não absolve Maduro e nem é suficiente para jogar os problemas democráticos na Venezuela na conta de narrativas. Faço essa ressalva para lembrar que o picareta Guaidó foi alçado à condição de presidente da Venezuela pela imprensa internacional, pela direita internacional e por vários países do chamado mundo democrático, de maneira absolutamente ilegítima. Os guerreirinhos da democracia inventaram uma posse simbólica de um presidente que perdeu para Maduro numa eleição que, segundo a Assembleia Geral da ONU, foi legítima. Bolsonaro não foi criticado por reconhecer a posse fake de um presidente ilegítimo, oriundo de uma oposição historicamente golpista, muito pelo contrário. Contudo, responsabilizar as narrativas e absolver Maduro pelos problemas da Venezuela é servir de carniça fresca para a urubuzada fascista e para os democratas de ocasião que abundam na direita e na imprensa nacional e internacional. As críticas às falas de Lula são válidas, mas o que temos visto vai além das críticas. É uma histeria coletiva que inundou o noticiário, pipocaram manchetes e colunistões revoltosos em defesa da democracia. Colunistões é muito bom, né? Os colunistas tudo lá, do jornal. É isso aí. Por isso que o Lira queria a pasta da educação, do escândalo da robótica, né? Queria a educação e a saúde, né? Que são pastas com muito dinheiro. Os elogios de Lula foram desnecessários, mas cobrar dele críticas a Maduro durante o encontro da Unasul é uma estupidez. O presidente brasileiro está em uma missão diplomática de retomar a integração da América do Sul e devolver ao Brasil o papel de protagonista no continente. Atacar e isolar a Venezuela, como fez Bolsonaro, contribui apenas para o isolamento do país e favorece as práticas autoritárias. O fato principal a ser destacado no encontro de Maduro, deixa eu ver uma coisa aqui só para não faltar, é isso aí, vamos lá. O fato principal a ser destacado no encontro com Maduro deveria ser o restabelecimento das relações diplomáticas com um importante país vizinho que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Essas relações foram destruídas por Bolsonaro, um presidente autoritário que assaltou os cofres públicos para garantir a eleição e atiçou os movimentos golpistas que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023. Perceba que quando o assunto é Venezuela, o bolsonarismo e a imprensa brasileira estão em sintonia. Lembremos de Fernão Lara Mesquita, o herdeiro do Estadão, que em 2014 saiu às ruas para apoiar o candidato à presidência Aécio Neves, exibindo um cartaz com os dizeres: "Foda-se a Venezuela". Quem tirou e publicou a foto foi o colega Tutinha, o dono da Jovem Pan, emissora que passou os últimos anos defendendo todos os absurdos autoritários de Bolsonaro e se revoltando com os de Maduro. Essas são as credenciais democráticas de alguns dos guardiões da democracia que comandam a imprensa brasileira. Esse duplo padrão democrático não é exclusividade da extrema-direita e da imprensa brasileira. A centro-direita, a direita e a imprensa internacional compartilham desse fetiche com a Venezuela e de outros países considerados ditaduras de esquerda. O critério que define qual autoritarismo será atacado e para qual será passado pano é o alinhamento político aos Estados Unidos. Costuma-se fechar os olhos para autoritários de direita enquanto apontam as armas contra os de esquerda.
Mas há exceções como a China. O país é governado pelo Partido Comunista, muito criticado na ONU por violações de direitos humanos, e é bastante tolerado. O motivo, claro, é sua importância dentro do capitalismo mundial. A China comunista caminha para ser o país mais rico do mundo. Gabriel Boric, presidente de esquerda do Chile, aproveitou o encontro da Unasul para dar o seu showzinho e pagar pedágio para a imprensa internacional. Mas o chileno não vê problemas em elogiar Xi Jinping e estreitar relações com comunistas chinesas. Ninguém cobra democracia na China, não é mesmo? A hipocrisia dos nossos democratas de ocasião é tão grande que Bolsonaro foi à Rússia bajular Putin e chegou a prestar homenagens a soldados comunistas que morreram lutando contra os nazistas. Enquanto isso, seu filho Eduardo Bolsonaro propunha um projeto de lei que criminaliza os comunistas no Brasil. Mas a coisa não para por aí. Abundam os exemplos de hipocrisia dos nossos democratas de ocasião. Estamos num mundo em que um presidente ucraniano é tratado como o grande herói da democracia. O fato é que o Zelensky caçou 11 partidos políticos de esquerda e da oposição com a justificativa de que eram pró-Rússia. Isso é mentira. Muitas das legendas caçadas estavam alinhadas na defesa do país contra a invasão russa. A guerra foi a desculpa perfeita para sufocar a oposição. O governo liderado por este herói da democracia, entre aspas, prendeu comunistas arbitrariamente, já que os nazistas do batalhão Azov estende-se o tapete vermelho. Essa milícia nazista é integrante oficial da Guarda Nacional Ucraniana, onde está a gritaria dos democratas de ocasião. Não existe. Estão balançando o rabinho para o ucraniano em suas tribunas, colunas e editoriais. A histeria contra a Venezuela também não se repete quando o assunto é a ditadura saudita ou autocratas de extrema-direita como Viktor Orbán, da Hungria, e o Recep Erdogan, da Turquia, que foi reeleito agora. O húngaro manteve relações estreitíssimas com Bolsonaro, sendo um dos únicos presidentes europeus a comparecer à posse do brasileiro. Há mais de uma década no poder, Orbán comandou uma escalada autoritária sobre o judiciário, o legislativo, a imprensa e até as escolas. O regime de Orbán, com claras tendências fascistas, trocou centenas de juízes das cortes húngaras por aliados, alterou leis eleitorais para beneficiar o seu partido, transformou jornais independentes em panfletos de propaganda do governo e reprimiu livros didáticos de história para incluir o conteúdo xenófobo. Bolsonaro foi à Hungria, elogiou a autocracia do país e chamou Orbán de irmão. Acredito na Hungria e no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Eduardo Bolsonaro chegou a declarar no ano passado que o governo húngaro é um exemplo a ser seguido no Brasil, mas, claro, não vimos na imprensa um centésimo de indignação que se viu nos afagos de Lula a Maduro. Os democratas de ocasião parecem não se importar tanto quando as violações à democracia e aos direitos humanos são lideradas pela direita. Costuma-se a fechar os olhos para os autoritários de direita, enquanto apontam as armas contra os de esquerda. A mesma tolerância existe com o autoritarismo da Arábia Saudita. Lá, opositores e ativistas de direitos humanos são presos arbitrariamente e cristãos são perseguidos e proibidos de professar a sua fé. O ditador saudita já mandou esquartejar um jornalista, enquanto sufocam o seu povo, oferecem joias milionárias de presentes à família Bolsonaro, que passou os últimos 4 anos tecendo elogios à ditadura saudita. Temos uma reunião de negócios hoje à tarde. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe, especialmente vocês mulheres, né? Tem uma certa afinidade com o príncipe, disse Eduardo Bolsonaro aos jornalistas durante uma visita ao país em que os direitos das mulheres são restritos. É claro que não vimos a imprensa empolvorosa, não se viu um editorial do Estadão dizendo que Bolsonaro envergonha o Brasil, como se viu com as falas de Lula para Maduro. O herdeiro do Estadão não saiu às ruas com cartaz "Foda-se a Arábia Saudita". Claro que estamos falando de um país alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Lembremos ainda que Bolsonaro recebeu com um sorriso no rosto a neta do Hitler, líder de um partido alemão com tendências nazistas. O objetivo do encontro era articular uma internacional conservadora, leia-se nazi fascista. O objetivo do encontro de Lula e Maduro foi impulsionar os negócios dentro do continente. Adivinhe qual dos dois presidentes foi mais cobrado pelos nossos democratas de ocasião. Muito bom o texto do Intercept, muito boa a coluna do João Filho, que serve aí como um radar
do que está rolando na imprensa.